Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês. Começando, gente, com muito carinho, como sempre, mais uma pílula noturna aqui do nosso amado Evangelho. Hoje já é quarta-feira, meio da semana, né? Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Eu sou o Ricardo Mello, aqui do Instituto Namastê. E você sabe, aqui você fica à vontade para participar. Entra lá no nosso site, institutonamastê.com.br e compartilha a sua dúvida aqui com a gente. Pessoal, tem umas questões sempre chegando aqui para nós relacionadas a posicionamentos políticos e a questão espiritual. E eu acho que ela é muito pertinente da gente abordar hoje. Né? O que é que vocês acham? Muitas perguntas no sentido de: será que eu posso opinar politicamente? Eu sendo religioso, eu tenho que ficar calado, não posso falar nada? Qual que é essa visão? Como é que isso funciona? E, gente, é lógico que o fato de você se tornar uma pessoa espiritualizada, né, se predispor a ser alguém que trabalha, né, pela sua própria evolução, pela evolução da humanidade, te coloca, na minha opinião, num dever de refletir politicamente. Não é se a gente deve ou não, nós devemos, é lógico que sim. A pessoa que é omissa politicamente, ela perde o direito de reclamar absolutamente de tudo que é feito na nossa sociedade. Eu me lembro que na época que eu estava na escola, muitas pessoas falavam assim: eu detesto política, não é? E professores muito sábios falavam: então você detesta a sociedade, porque não existiria sociedade sem a política. Há uma diferença grande, gente. As pessoas confundem entre política e politicagem. A política é a arte da troca, da negociação em busca de um bem maior, de um bem comum. Nós somos pessoas diferentes, com valores diferentes, naturalmente com posicionamentos diferentes. E numa democracia como é a nossa, e não se conhece regime ainda mais, digamos, próximo do respeito às diversidades humanas do que a democracia, refletir sobre política é importante. O problema é a politicagem. Não é? Que é quando a pessoa utiliza da política pelos seus próprios interesses, em detrimento dos outros, e começa a projetar seus dramas morais, seu egoísmo, a cupidez, né? Esse desejo de enriquecer a qualquer custo, a corrupção, que é filho dessa cupidez e dessa falta de vigilância, assim por diante. Então, assim, refletir sobre política, isso é natural, né? Lógico. Isso é muito comum. Você acha que no mundo espiritual não tem a política, uma política do bem? Claro que tem. Quem vai ser o coordenador geral de um determinado departamento de reencarnação? Quem vai ser o coordenador geral da Terra? Claro que tem. Só que é uma política sóbria, nobre, digna, generosa, que talvez nem receba esse nome, né? É um modelo que a gente aspira um dia a alcançar. Então nós devemos sim refletir sobre política. A questão, e aí sim entra a resposta da pessoa religiosa, é ela não descer o nível na sua forma de refletir sobre política. Fazer como muita gente fez nos anos anteriores, nas duas últimas eleições, que eu me lembro muito bem, né, na disputa da Dilma com a Aécio e agora na sequência do Bolsonaro já no final com o Haddad, né, um discurso de ódio, nas duas eleições, de repúdio, famílias brigando, como agora as redes sociais estavam mais ativas, isso ficou ainda mais em evidência. E aí isso mostra a pequenez moral de todos nós, que ainda não sabemos discordar sem brigar, que não sabemos, né, dar valor ao contraditório, que é fundamental, né, gente? Nos ensina a crescer, a amadurecer espiritualmente, sem denegrir a imagem do outro, sem criar fake news, não é? Sem inventar mentiras para que a nossa opinião prevaleça. E aí sim, nós somos corresponsáveis espirituais, né, no karma negativo que eventualmente a gente gere, quando a gente, ao invés de utilizar a nossa inteligência, não é? De utilizar a nossa energia positiva, criativa, para construir um mundo melhor, a gente dá vazão a sentimentos egoístas e exclusivistas e acaba prejudicando a sociedade e outras pessoas, às vezes muito bem intencionadas. A lei divina, gente, vê tudo, absolutamente tudo. Nada passa apagado sob o olhar atento de Deus. Muitas pessoas materialistas, né, mais focadas nas questões materiais, podem querer ignorar essa realidade. É um direito delas. Todos nós temos o direito de fazer as nossas escolhas. Mas a lei, gente, alcança todos. Não é? Por exemplo, você pode ignorar que a passagem do tempo está acontecendo, mas o tempo vai te alcançar. Não é verdade? Nós vamos desencarnar um dia de novo. Não tem jeito. Você querendo isso ou não. A lei divina é a mesma coisa. Né? A gente acreditando que ela existe ou não, ela nos alcança.
Por isso que o homem de bem, como falava muito bem Allan Kardec, Espiritualidade Superior, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, tem um dever moral de se aperfeiçoar a cada dia. Não é? Tem um dever moral de dar o melhor de si para a sociedade, né? Mas não esperando que o outro mude, mas sim trabalhando a sua própria mudança. Então, resumo da história. Vamos sim, gente, refletir politicamente, porque a omissão é um crime espiritual do qual nós somos corresponsáveis. Afinal, somos responsáveis pela sociedade que a gente constrói ou a gente deixa de construir. Mas vamos fazer isso com dignidade, não é? Com sabedoria, com fluidez, com leveza. A gente precisa aprender a fazer isso. Aprender a discordar sem brigar, aprender a compartilhar valores sem preconceitos. Com certeza ainda há uma longa jornada nesse processo de amadurecimento, mas se cada um de nós tiver como foco dar o melhor de si, sem dúvida alguma, a gente vai chegar lá, tá bom? Meus amigos, não deixe de receber a pílula do nosso amado Evangelho. Faz isso não, baixa o aplicativo IRM Oficial. Ele é gratuito. Toda vez que você recebe a pílula no aplicativo, se você acionar o sininho que tem nele, você fica sabendo na hora. Então, a pílula noturna, diurna, em inglês, espanhol, português, as pilulinhas do Evangelho para as crianças, tudo na sua mão, gente, de graça, não é? Então, vale a pena, o aplicativo IRM Oficial, tá bom? E lembrando, você pode debater os temas das pílulas do Evangelho diurnas lá no nosso site do Instituto Namastê no blog. Tem gente que está entrando no site, está mandando mensagens, na parte de mensagens. Não é isso não. Entra no blog, tem um blog dentro do site. Na hora que você entrar lá, institutonamastê.com.br, você vai ver um blog. Clica nesse blog e você vai ver os temas das pílulas diurnas. E aí você clica no banner de cada um deles e vai opinando. Fala o que você concorda, discorda, compartilha. Tem um monte de gente compartilhando coisas super legais que eu tenho certeza que vai te ajudar a refletir ainda mais sobre um assunto que você julgar interessante, tá bom? Vamos aumentar esse nosso engajamento do bem, né, pessoal? É que a gente possa crescer de uma maneira mais leve e mais feliz. Beijo grande no seu coração. Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, até breve. Até muito, gente. Muito breve.